O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 108. Mérito do Tirtha sagrado, banhando-se em sua própria alma. Yudhishthira disse: Fale-me, ó avô, daquele que é considerado como o principal de todos os tirtas. De fato, cabe a ti me explicar qual é aquele tirta que leva a maior pureza. A palavra tirta significa água sagrada. Não pode haver tirta sem água, seja ele um rio, um lago, ou mesmo um poço. Bhishma, no entanto, escolhe usar a palavra em um sentido diferente. Bhishma disse: sem dúvida, todos os tirtas são possuidores de mérito. Ouçam-me, no entanto, com atenção enquanto eu te digo qual é o tirta purificador de homens dotados de sabedoria. Aderido à verdade eterna, uma pessoa deve se banhar no tirta chamado Manasa, o qual é insondável por sua profundidade, imaculado e puro, e que tem a verdade como suas águas e a compreensão como seu lago. A linguagem é figurativa. Por Manasa não se quer dizer o lago transimalaico daquele nome, o qual até hoje é considerado como altamente sagrado e arrasta numerosos peregrinos de todas as partes da Índia. A palavra é usada para significar a alma. Ela é insondável por ninguém ser capaz de descobrir sua origem. Ela é pura e imaculada por natureza. Os frutos na forma de purificação que alguém adquire por se banhar naquele tirta são liberdade de cobiça, sinceridade, veracidade, suavidade de comportamento, compaixão, abstenção de ferir alguma criatura, autodomínio e tranquilidade. Aqueles homens que são livres de apegos, que são desprovidos de orgulho, que transcendem todos os pares de opostos, tais como prazer e dor, elogio e crítica, calor e frio, etc. Que não têm esposas e filhos e casas e jardins, etc. Que são dotados de pureza, e que subsistem de esmolas dadas para eles por outros, são considerados como tirtas. Aquele que está familiarizado com as verdades de todas as coisas e que está livre da ideia de meu, é citado como sendo o tirta mais sublime. Alguém livre da ideia de meu significa aquele que se identifica com todas as criaturas. Ele, isto é, em quem a ideia de eu foi extinta. Ao procurar as indicações de pureza, o olhar deve ser sempre dirigido para estes atributos, de maneira que onde esses estão presentes tu podes considerar a pureza como estando presente, e onde esses não estão, a pureza também deve ser concluída como não estando. Aquelas pessoas de cujas almas os atributos de Sattva e Rajas e Tamas foram removidos, aquelas que, indiferentes à pureza e impureza, externas, perseguem os fins que elas propuseram a si mesmas, aqueles que renunciaram a tudo, aqueles que são possuidores de onisciência e dotados de visão universal, e aqueles que são de conduta pura, são considerados como tirtas possuidores do poder de purificação. Aquele homem cujos membros somente estão molhados com água não é considerado como alguém que está lavado. Por outro lado, é considerado como purificado aquele que se lavou por meio de abnegação. Tal pessoa é citada como sendo pura interiormente e exteriormente. Aqueles que nunca se preocupam com o que é passado, aqueles que não sentem apego pelas aquisições que são presentes, de fato, aqueles que estão livres do desejo, são citados como sendo possuidores da maior pureza. O conhecimento é citado como constituindo a pureza especial do corpo. Assim também liberdade de desejo e alegria de mente. Pureza de conduta constitui a pureza da mente. A pureza que alguém obtém por abluções em águas sagradas, é considerada como inferior. Na verdade, aquela pureza que provém do conhecimento é considerada como a melhor. Aquelas abluções que alguém realiza com uma mente resplandecente nas águas do conhecimento de Brahma no tirta chamado Manasa são as verdadeiras abluções daqueles que estão familiarizados com a verdade. O homem que é possuidor de pureza verdadeira de conduta e que está sempre dedicado à preservação de uma atitude apropriada em direção a tudo, de fato, aquele que é possuidor de atributos e mérito puros, é considerado como realmente puro. Estes que eu mencionei são citados como os tirtas que são inerentes ao corpo. Ouça-me enquanto eu te digo quais são aqueles tirtas sagrados que estão situados sobre a terra também.
assim como atributos especiais que são inerentes ao corpo são citados como sagrados, há locais específicos na terra também, e águas específicas, que são considerados como sagrados. Por recitar os nomes dos tirtas, por realizar abluções lá, e por oferecer oblações para os pitris naqueles locais, os pecados de uma pessoa são purificados. Realmente, aqueles homens cujos pecados são assim purificados conseguem chegar ao céu quando eles deixam este mundo. Por sua associação com pessoas que são justas, através da eficácia especial da própria terra, daqueles locais e de águas específicas, há certas partes da terra que vieram a ser consideradas como sagradas. Os tirtas da mente são separados e distintos daqueles da terra. Aquela pessoa que se banha em ambos obtém sucesso sem qualquer demora. Como força sem esforço, ou esforço sem força nunca podem realizar alguma coisa separadamente, e como estes, quando combinados, podem realizar todas as coisas, exatamente assim alguém que vem a ser dotado da pureza que é fornecida pelos tirtas no corpo, como também por aquela que é fornecida pelos tirtas sobre a terra, se torna realmente puro e obtém êxito. Aquela pureza que é derivada de ambas as fontes é a melhor. Capítulo 109. Resultados de sacrifícios. Yudhishthira disse: cabe a ti, ó avô, me dizer qual é o maior fruto, o mais benéfico, e o mais certo de todos os tipos de jejum neste mundo. Bhishma disse: escute, ó rei, ao que foi cantado pelo próprio alto-nascido e por realizar o qual uma pessoa, sem dúvida, obtém a maior felicidade. Aquele homem que jejua no 12º dia da lua no mês chamado Margasirsha e cultua Krishna como Keshava pelo dia e noite inteiros, obtém mérito do sacrifício de cavalo e se torna purificado de todos os seus pecados. Aquele que, da mesma maneira, jejua no 12º dia da lua no mês de Pausha e adora Krishna como Narayana, pelo dia e noite inteiros, obtém os méritos do sacrifício Vajapeya e o maior êxito. Aquele que jejua no 12º dia da lua no mês de Magha e cultua Krishna como Madhava, pelo dia e noite inteiros, obtém os méritos do sacrifício Rajasuya, e resgata sua própria linhagem, da miséria. Tal pessoa, através do mérito que adquire, faz seus antepassados e descendentes falecidos serem libertados de todo tipo de miséria no mundo seguinte. Aquele que jejua no 12º dia da lua no mês de Falguna e adora Krishna como Govinda, pelo dia e noite inteiros, obtém mérito do sacrifício Atiratra e vai para a região de Soma. Aquele que jejua no 12º dia da lua no mês de Chaitra e adora Krishna como Vishnu, pelo dia e noite inteiros, obtém mérito do sacrifício Pundarika e procede para a região das divindades. Por fazer um jejum similar no 12º dia do mês de Vaisakha e cultuar Krishna como um matador de Madhu pelo dia e noite inteiros, uma pessoa obtém os méritos do sacrifício Agnishtoma e procede para a região de Soma. Por fazer um jejum no 12º dia lunar no mês de Jaishta e cultuar Krishna como aquele que, no sacrifício de Vali, cobriu o universo com 3 passos dele, alguém obtém os méritos do sacrifício Gomeda e se diverte com as apsaras em grande felicidade. Por fazer um jejum no 12º dia da lua no mês de Ashada e cultuar Krishna como o anão, que iludiu o rei Asuravali, uma pessoa obtém os méritos do sacrifício Narameda, no qual um ser humano era oferecido como sacrifício, e se diverte em alegria com as apsaras. Por fazer um jejum no 12º dia lunar do mês Ravana e cultuar Krishna de dia e de noite como Sridhara, alguém obtém os méritos do sacrifício chamado Panchayajna e obtém um carro belo no céu, no qual ele se diverte em alegria. Por fazer um jejum no 12º dia da lua no mês de Bhadrapada e cultuar Krishna como Rishikesha pelo dia e noite inteiros, alguém obtém os méritos do sacrifício Sautramani e vem a ser purificado de todos os pecados. Por fazer um jejum no 12º dia da lua no mês de Asvin e cultuar Krishna como Padmanabha, uma pessoa obtém sem dúvida os méritos do sacrifício no qual 1000 vacas são doadas. Por fazer um jejum no 12º dia da lua no mês de Kartika e cultuar Krishna como Damodara, alguém obtém sem dúvida os méritos combinados de todos os sacrifícios.
Aquele que, dessa maneira, adora Krishna por um ano inteiro como Pundarikaksha, obtém o poder de se lembrar dos incidentes de seus nascimentos passados, e ganha muita riqueza e ouro. Similarmente, aquele que adora Krishna todo dia como Upendra obtém identidade com ele. Depois que Krishna foi adorado desse modo, deve-se, na conclusão do voto, alimentar vários brahmanas ou fazer presentes de ghee para eles. O próprio Vishnu ilustre, aquele ser antigo, disse que não há jejum que possua mérito superior ao que se vincula ao jejum deste tipo. Capítulo 110. Beleza e disposição, nomes de deuses para partes do corpo. Vaisampayana disse, aproximando-se do avô Kuru, venerável em idade, isto é, Bhishma, que estava então deitado em seu leito de flechas, Yudhishthira, possuidor de grande sabedoria, faz a ele a seguinte pergunta. Yudhishthira disse, como, ó avô, alguém adquire beleza de forma e prosperidade e amabilidade de disposição? Como, de fato, alguém vem a ser possuidor de mérito religioso e riqueza e prazer? Como uma pessoa se torna dotada de felicidade? Bhishma disse, no mês de Margasirsha, quando a lua entra em conjunção com o asterismo chamado Mula, quando seus dois pés estão unidos com aquele mesmo asterismo, ó rei, quando Rohini está em sua panturrilha, quando suas juntas do joelho estão em Asvini, e suas canelas estão nos dois achadas, quando Palguni faz seu ânus, e critica em sua cintura, quando seu umbigo está em Bhadrapada, sua região ocular em Revati, e suas costas nos Dhanishtas, quando Anurada faz sua barriga, quando com seus dois braços ele alcança os Visakas, quando suas duas mãos são indicadas por Asta, quando Punarvasu, ó rei, faz seus dedos, as leixas suas unhas, quando o Jyeshta é conhecido como seu pescoço, quando por Sravana é indicado seus ouvidos, e sua boca por Pushya, quando Svati é citado como constituindo seus dentes e lábios, quando Satabisha é seu sorriso e Maga seu nariz, quando Nrigaziras é conhecido como estando em seu olho, e Chitra em sua testa, quando sua cabeça está em Bharani, quando Ardra constitui seu cabelo, ó rei, o voto chamado Chandravrata deve ser começado. Após a conclusão daquele voto, doações de ghee devem ser feitas para brahmanas conhecedores dos Vedas. Como o fruto daquele voto, uma pessoa vem a ser possuidora de conhecimento. De fato, alguém se torna, em consequência de tal voto, tão repleto, de todo atributo abençoado, quanto a própria lua quando ela está cheia. Nota: referência dos meses do calendário hindu em relação ao calendário gregoriano. Margasirsha, novembro-dezembro. Pausha, dezembro-janeiro. Maga, janeiro-fevereiro. Bhagadaivata, fevereiro-março. Chaitra, março-abril. Vaisakha, abril-maio. Jyeshta, maio-junho. Ashada, junho-julho. Savana, julho-agosto. Proshtapada, agosto-setembro. Asvin, setembro-outubro. Kartika, outubro-novembro.